Hoje eu vou pintar esse bules aqui, vou fazer um porta-chá. Esse bules é uma peça de MDF, madeira de MDF. Eu já passei 2 mãos de tinta acrílica branca, tá? Passei com o pincel macio e usei o rolinho para tirar as marcas do pincel. E agora, depois que tá bem sequinho, dei uma boa lixada para ele ficar assim, bem lisinho, sem aspereza, tá? Bom, então primeiro eu vou desenhar, deixa eu pegar um lápis. Eu vou desenhar aqui em volta da caixinha do bules um guardanapo, uma imitação de guardanapo. Você pode fazer um molde antes, se você quiser. Você pode tirar o risco de algum lugar. Ou você pode, se não acertar, ainda você pode passar a borrachinha, tá? Ó. Então, você vai fazer, vamos fazer um guardanapo, como se fosse um guardanapo de pano mesmo, que está amarrado em volta do bules. Vamos dar um charme para essa peça, fazer ela ficar com um diferencial. Aqui vai encontrar e aqui também. Olha aqui, simples, né? Bom, agora eu vou trabalhar essa peça simplesmente com uma patinaguada. Patinaguada eu falo quando eu trabalho com a tinta à base de água e o pincel umedecido em água. Então, para isso, trabalhe com aquele pincel de cerdas duras. Esse aqui, ó, que tem essas cerdas bem duras assim. Quanto mais você usa o pincel, mais ele vai ficando duro assim. É bem isso que eu quero. Vou usar 2 cores, tá? Então aqui, pro guardanapo, eu vou trabalhar com esse tom aqui que é o cogumelo. E pro restante do bules, eu vou trabalhar com esse tom que é a azeitona. Tudo com água no pincel. Então, você faz assim, ó. Primeiro, você agita bem a tinta, tá? Agita bem o frasco. Abre. Aquele pouquinho que ficou na tampa já dá para eu fazer o meu trabalho. Aí, eu pego o pincel, molho assim na água. Faço penetrar bem a água no pincel. Daí, tiro o excesso, ó. Se eu apertar com o dedo assim, ó, já sai aquela gotinha a mais. Não seco o pincel, deixo ele umedecido em água. Pego a tinta, tá? E vou fazer isso aqui. Vou fazer a patinaguada. Então, trabalho, olha. Vou acompanhar o sentido do guardanapo como se fosse a trama do tecido, olha. Não vai fazer assim que daí não vai parecer um tecido. Aqui é redondo, né? Se você tem dificuldade de usar um pincel largo assim, você pode trabalhar com um pincel mais estreito também. Dá o mesmo efeito. Como eu já tenho mais prática, eu já posso usar esse pincel largão mesmo. Aí a coisa fica muito mais rápida. Então, na verdade, eu tô fazendo uma pintura assim, sem me preocupar com a perfeição. Quero realmente, de propósito, eu quero deixar as marcas das cerdas aqui no guardanapo. Então, também vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Olha. Olha, hoje nós temos um ventinho gostoso aqui. E os passarinhos estão de volta, né? Então, olha o vento. Gostoso mesmo. Uma tarde ideal para pintar artesanato. Então, continuando. Rapidinho. Apertando as cerdas do pincel, assim, para ficar bem marcado mesmo.
Aí que o nosso trabalho vai ter um diferencial. Meu pincel já tá sem água, então eu vou molhar novamente, né? Tirar o excesso e continuo aqui, último pedaço. Aí. Como eu tô usando bem pouca tinta, né? Só um pouquinho de água no pincel, tem secagem super rápida. Então eu não preciso nem secar, nada disso. Eu já vou dar continuidade ao meu trabalho. Então eu vou lavar o pincel, tirar essa cor, né? Ó, secar e já vou entrar com a outra cor. Já vou fechar a tinta para ela não secar e vou entrar com a cor azeitona, do mesmo jeito, tá? Molho o pincel na água, tiro o excesso, tiro aquela gotinha a mais, molho na tinta e agora eu vou pintar o restante da peça, tá? Então olha aqui. Deslizo o pincel, apertando as cerdas, ó, faço entrar em tudo que é cantinho e aqui faço a pincelada, acompanhar, né, o jeito da peça. Então aqui também já vou fazendo o bico do bules, ó, o bules já faço assim, de comprido. Atravessado vai ficar meio esquisito, né? Fica uma técnica com uma aparência mal pintada. Parece que tá uma coisa mal feita, mas é assim mesmo que você vai fazer, tá? Então, assim você vai pintando toda a peça. Criatividade Sem Limites com Yara Capraro volta já. As tintas acrílicas acetinadas da Yara têm secagem rápida, cores vivas, textura fina e boa cobertura. Elas fazem a diferença. A coleção completa é composta por 61 cores exclusivas, fabricadas e desenvolvidas pela Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Olha, você deve fazer assim, toda a peça, né? Cabo, pico, tampa, até embaixo. Faz bem bonitinha. Aqui nessa borda, tá? Tudo. Então agora, lavo o pincel, né? Tira da água, fecha a tinta. Então agora nós vamos fazer um xadrez na peça, tá? Para fazer um xadrez, primeiro, para ficar um xadrez assim, bem certinho, eu vou usar uma régua e o lápis. Cadê o lápis? Tá aqui. Bom, para facilitar, você não vai precisar quadricular toda a peça. Você pode simplesmente fazer assim, ó. Você coloca a régua aqui em cima da peça, ó. Então, essa parte de cima aqui, ela tem 17 centímetros. Então, eu vou fazer de 2 centímetros em 2 centímetros e vai sobrar ainda um, né? Conforme o tamanho da sua peça, se a peça for muito grande, você aumenta aqui. 2 é pouco, você pode fazer com 3, tá? Então, vou fazer só um pontinho aqui. Só um pontinho que marca o 2 centímetros aqui, de 2 em 2. Só esse pontinho, tá? Então agora vou trabalhar com um pincel filete, tá? Que é o zero. Deixa eu ver esse aqui, isso. E vou trabalhar com a mesma tinta que eu usei para fundo, a tinta acrílica branca. Então coloca ela assim um pouquinho na tampa e coloca umas gotinhas de água, dilui ela um pouquinho, ó. Deixa ela assim mais fina. Então, ó, ela fica assim aguadinha, então isso dá uma certa transparência na tinta. Tá? Tira o excesso. Esse xadrez que eu vou fazer, ele não tem a preocupação de ficar assim tão perfeito, porque se ele fica meio tortinho, ele fica até bem mais original.
Olhando a peça assim, você diria assim, nossa, que coisa mais mal feita, né? Mais mal pintada. Mas isso que é interessante, depois você vai ver a transformação dessa peça. Então, ó, pego a tinta com o pincel, tiro o excesso aqui da pontinha, apoio a mão na peça e puxo o primeiro traço, ó, bem em cima do ponto ali, da medida. Então, primeiro vou fazer todos esses traços. Como eu falei, não se preocupe, tem que fazer perfeito. Esse tortinho é bem original. Se você fizer ele perfeito demais, vai dar a impressão que você colou um pedaço de papel. Então, o original mesmo é você deixar aparecer essa pincelada. Fica com cara de que foi pintado, né? Então, olha aqui. Vou fazendo todos os traços assim. Por isso eu marquei só uns pontos, né? Eu não preciso fazer a régua toda aqui. A linha toda, simplesmente um traço. Por quê? Porque eu tenho um espaço tão curtinho aqui que não há necessidade. E aqui pro lado de cá, se você quiser, você faz os mesmos pontos. Ou você acompanha continuação aqui, ó. 1, 2, e assim vai, mais ou menos na mesma direção, tá? Parece complicado, mas não é. É uma questão só de você realmente criar coragem e fazer. Se você errar, não se preocupe. Ele sai na hora, ó. Sai na hora. Você umedece um pincel e já tira na hora. Sempre dá para consertar. Por esse fundo tá assim, mal pintado, então você não tem essa preocupação de perfeição, porque ele não vai aparecer. Esses detalhes não aparecem depois no contexto final. Bom, continua aqui, ó, gente. Olha, vou descendo aqui agora. Sempre tira esse excesso da pontinha, tá vendo ali? Esse excesso faz um traço muito largo no começo, então você tira assim, tá? E aqui eu desço em direção ao guardanapo, ó, para ali, capricha aqui na emenda. De vez em quando você precisa limpar o pincel, né, porque a tinta vai secando nos pelos, e aí você precisa dar uma limpadinha, porque senão o traço fica muito grosso, tá? Criatividade Sem Limites com Yara Capraro volta já. Conheça as séries de pincéis da Yara, Gold e Silver. Suavidade, firmeza, melhor acabamento em seus trabalhos com pincéis desenvolvidos especialmente para quem gosta de pintar e fazer artesanato. Ideias práticas da Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites com Yara Capraro. Para fazer agora o outro lado, para completar o xadrez, faz a mesma coisa. Você coloca a régua aqui em cima e vai medir os pontos aqui, ó. 2, 4, 6, 8. E com a mesma tinta diluída e o pincelzinho, você vai fazer o traço aqui, ó, pegando os pontos. Então, dessa maneira, eu completo o xadrez. O xadrez feito com o filete, né? Ó, aqui foi muito... Então, é só usar um pincel assim e tirar. Assim, até é interessante, porque você vê como consertar, tá? Então, cuida com aquela pontinha que vem de tinta no pincel. Então, vamos lá. Puxando. Pode interromper, continua, pode repassar se achar que ficou muito fraquinho. Aqui o ponto só aparece um pedacinho, aqui também, né? E aqui ele já vai aparecer mais. Então, pega toda essa extensão aqui. E dessa maneira aqui, agora eu desço pra frente do bules, né?
Então, sempre assim, usando os pontos, de 2 em 2, para ficar o xadrez. Vou descer pra cá, deixa eu retocar aqui antes. Aí, e vou descer aqui pra frente agora. Ó. Aqui embaixo do guardanapo, pega aqui o pedacinho e aqui embaixo novamente, aqui. Essa é uma pintura bem rústica. E aqui atrás também, o mesmo processo. Tem um cantinho aqui embaixo da alça. Tem que dar continuidade, para ficar assim uma coisa bem original. Vai dar a impressão que você colou um tecido, né? Xadrez na tua peça. E aqui pra lateral, do mesmo jeito. Você vai pegar a régua, medir bem no ponto central aqui na parte mais larga, ó. De 2 em 2. 2, 4... Aqui não vai, o 8 não dá e o 10. E completa o xadrez aqui também na lateral. Então, para eu não me perder, eu começo aqui e venho daqui pra cá. Daqui, ó, e repasso todo ele. Assim eu vou completando o xadrez. A minha pintura é xadrez, tá? Bom, já terminei o meu xadrez. Enquanto seca, agora eu vou recortar os adesivos, tá? Vou usar esse adesivo aqui que é do chá, são os pacotinhos de chá. Então, você vai recortar, separa eles assim, ó, primeiro, e depois, porque eles são de destacar, mas ele vem junto aquela bordinha, tá? Eu acho que não vai misturar aqui, vai ficar um pouco confuso. Então, eu prefiro fazer o recorte rente aqui ao desenho, destacar todos eles. Então, você vai recortar a cartela todinha. Nós vamos usar todos esses adesivos, tá? Depois que você recortou, você estuda aqui um jeitinho que você goste e você vai já destacando, ó, os adesivos do papel e colando eles na peça. Então, é só alisar e pronto. Vou decorar a minha caixinha de chá com os pacotinhos de chá. Vou colocar aqui em cima. Acho que eu vou colocar este aqui. Vamos ver, este aqui. Os pacotinhos de açúcar. A distribuição aí você faz conforme o seu gosto. Então, sempre destacando e colando. Super fácil de fazer, né? Então, olha aqui, ó. Já decorei toda a minha peça. Agora, vamos fazer o sombreado, tá? Vou trocar a minha água, porque já tá muito suja, ó. Não vou trabalhar com água suja, tá? Vou trocar a água. E vou precisar de um papel aqui limpinho, fazer uma almofadinha para trabalhar o sombreado com aquele pincel chanfrado. Para sombrear, eu vou trabalhar com a cor embuia e um pincel chanfrado. Esse aqui.
Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Adesivos da Yara Artes. Para você colar, inventar e decorar. Alegres e coloridos com motivos de costura, doces, flores, chá, jardim, bebê, banho, farmácia, rótulos antigos e muito, muito mais. São mais de 100 cartelas com desenhos exclusivos criados por Yara Capraro para a Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites com Yara Capraro. Então olha aqui, primeiro molha o pincel na água, tira o excesso assim na almofadinha de papel, molha a pontinha do pincel na tinta, desse jeito, e vamos aqui direto na peça. Nós vamos sombrear todo o contorno da peça. Olha como essa cor deixa a pintura ainda mais rústica, né? Dá um envelhecimento assim na pintura. Vai contornando os lados, todos os lados, e o vento tá empurrando meu papelzinho aqui. Ó, vamos lá. Fazendo o sombreado, um pouquinho de tinta, opa, tira o excesso, molha o pincelzinho. Como a cor é escura, não carregue muito o pincel, aí vai te atrapalhar. Então você vai fazer o contorno todinho dos lados, depois você vai aqui sombrear por fora aqui do guardanapo, né? Essa imitação aqui de guardanapo. Então ele vai, essa sombra aqui vai dar destaque aqui, vai dar a sensação, a ilusão de que o guardanapo está realmente aqui na peça. Se você carregar muito o pincel, imediatamente suavize assim, tirando o excesso com o pincel umedecido em água, ó. Com a prática, você vai fazendo o sombreado, né, exatamente onde você quer e na tonalidade que você precisa. Vamos contornar aqui a ponta, fazendo a ponta aqui do guardanapo, terminando aqui, ó. Depois você vai contornar também todos os adesivos. Você vai dar um sombreado em volta deles também, né? Todinho aqui, ó. Dessa maneira, a figura não fica chapada na peça, né? Ela fica em destaque, em relevo. Ela levanta. Temos a ilusão de que ela está realmente encostada ali. Ó, faz os detalhes das dobras. Aqui outra. E assim, os 4 lados da peça, você vai fazer esse sombreado. Finalizando aqui, ó, tô terminando a sombra do adesivo aqui. Então, todos os contornos da peça, todos os adesivos e o detalhe do guardanapo também. Deu para acompanhar? Então, vamos lá. Agora, eu vou usar o kit renda branco para fazer o detalhe de um biquinho de crochê em volta do meu guardanapo. Então, agite. Vamos trabalhar com o bico de pena, né? É aqui, ó, a pena, que é essa aqui.
E o nanquim, você sempre agita bastante, porque o pigmento assenta no fundo do frasco, tá? Porque ele é um nanquim concentrado, ele não é um nanquim comum, ele é concentrado. Cadê a minha tesoura? Então aqui nós vamos simplesmente fazer um biquinho. Então você molha, né, a pena no nanquim, tira excesso assim na borda, segura ali na letra D, tem que inclinar bem a pena. E aqui eu vou fazer, ó, um bico de crochê assim, bem simplesinho. Estou fazendo a letra U, né, ou a letra M, aí tanto faz, o movimento é o mesmo. Olha, super fácil. Aqui o macete é inclinar bem a pena, para que o nanquim deslize suavemente, sem forçar a pena, sem estragar a pontinha da pena. Aqui, para dar mais um detalhe, eu vou fazer uma bolinha, olha. Vai parecer um biquinho mesmo de crochê. Viu como o kit renda é sensacional? Você pode fazer crochê, você pode fazer rendinha, você pode fazer pesponto. Ele enriquece o seu trabalho. Então vamos contornar tudo aqui, ó. Vou usar essa escovinha aqui. Essa escovinha, ela dá um efeito assim espirrado, tá? E vou trabalhar com a tinta que nós sombreamos a peça. Então, o ideal é você forrar a sua mesa. Se você não tem prática, forra a mesa antes. Daí você pega um pincel, faz assim, ó. Puxa esse araminho pra baixo, pega a tinta no pincel aqui e passa aqui, ó. Passa aqui na escovinha, tá? Cuidado que a hora que você passa, você já começa a espirrar. Já vai saindo os pingos para todo lado aqui. Então, nós vamos fazer aqui um chuvisco aqui na nossa peça. Vamos deixar ela assim mais envelhecida, mais rústica. Ó, se você aplicar uma quantidade grossa, vai dar uns pingão assim. Se você quiser uns pinguinhos mais fininhos, uns pontinhos, aí você aplica menos. E aí você puxa novamente aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Você direciona, deixa esse arame aqui no alto, tá? E gira pra peça, olha aqui, olha ali, o detalhe, ó. Você vai fazer em tudo, sobre o adesivo, sobre o guardanapo, toda a peça. Depois é só você colocar a escovinha na água, assim, lava ela com tudo. Depois vai lavar direto na torneira para sair melhor as tintas, né, lá dos cantinhos. E pronto. Viu que lindo que fica? Viu o efeito que dá? O ar envelhecido? Agora aqui é só passar o verniz. O verniz, eu vou usar um verniz acrílico. Onde está o verniz acrílico? É o verniz acrílico, ele é um verniz à base de água. E você vai aplicar com um pincel macio. Então é só aplicar, não tem segredo nenhum. Ele é assim meio esbranquiçado, mas após a secagem ele fica transparente. Ele vai dar assim uma película bem fininha e brilhante. Toda a peça. Isso dá uma proteção também ao meu trabalho. Você pode depois passar um paninho úmido, porque você vai colocar os pacotinhos de chá no manusear dentro da cozinha, você sujar, é só você passar um paninho úmido.
você quiser saber o que a Yara vai ensinar no próximo programa, visite o site www.criatividadesemlimites.com.br.